Alô, galera do curso CPM, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje a nossa aula de matemática ela vai girar em torno de um tema muito aplicado em nosso dia a dia. Eu estou falando das porcentagens, tá, pessoal? Mas antes, eu venho externar em nome de todos os integrantes do curso CPM, a equipe da coordenação, os professores de matemática e de português. Gente, um muito obrigado a cada aluno do nono ano. A equipe sabe o quanto é difícil, todo sábado, os encontros a partir das 8 horas, gente. E um encontro que vai até ao meio-dia, até o horário do almoço. Gente, um muito obrigado. Todas as aulas, todas as atividades são preparadas com muito carinho e com muito respeito, tá, gente? Então, uma gratidão eterna a cada aluno do nono ano, beleza? Então, vamos à nossa temática de hoje. Pessoal, lembrando um pouquinho dos temas anteriores, no nosso primeiro sábado, no nosso primeiro encontro, nós trabalhamos com frações, revisitamos as frações. No segundo encontro, com o professor Alain, nós vimos os números decimais a partir do mercadinho CPM, correto? E sábado agora, com o professor Wagner Saboia, nós aprendemos um pouquinho dos números negativos, o conjunto dos números inteiros, algo muito aplicado em nosso dia a dia também, beleza? Hoje, tá? Nós vamos falar sobre as porcentagens. Galera, pensar em porcentagem é pensar em algo do nosso dia a dia, algo muito aplicado. Por exemplo, eu vou até um shopping e entro em uma loja e lá eu vejo em um banner, em um cartaz, um desconto, por exemplo, de 30% em todo o setor de jogos eletrônicos. Por exemplo, pessoal, falar em porcentagem é falar em desconto, é falar em acréscimo, infelizmente. Por exemplo, uma notícia em um jornal qualquer diz que as passagens de trem aumentaram 5%. Estamos falando também de porcentagem. Ou até mesmo quando minha filha de 4 anos, ela consulta o nível de carga, o nível de bateria de um celular. Também estamos falando em porcentagem. Então, pessoal, falar em porcentagem é falar em algo do nosso dia a dia, beleza? Então, de início, falar em porcentagem é apresentar a vocês aquele famoso símbolo matemático, o símbolo da porcentagem. É aquela barrinha inclinada com uma bolinha acima e uma bolinha abaixo. Então, falar em porcentagem é falar em algo que será representado por este símbolo, o símbolo de porcentagem. Galera, falar em porcentagem é falar em por 100, é falar em dividir por 100. Então, por exemplo, se eu tenho 32%, eu vou a uma loja e verifico que determinado produto está com 32% de desconto. Isso quer dizer que a cada R$100 de compra, nós teremos R$32 de desconto. Eu vou a uma outra loja, em um outro setor, lá eu tenho 25% de desconto. Isso quer dizer que a cada R$100 em compras, nós teremos R$25 de desconto. Beleza? Então, falar em porcentagem é pegar uma quantidade ou um valor e dividir por 100. Sempre. É falar em 25%, 25 sobre 100. Beleza? E qual será a dinâmica hoje? Eu vou apresentar 3 formas para representarmos as porcentagens, tá? No segundo momento, nós vamos aprender a reescrever uma fração a partir de porcentagens, tá? Depois, nós vamos calcular o cálculo de porcentagem. Show? Depois, nós vamos encontrar o valor dada uma porcentagem a partir de uma regrinha de 3 simples e direta. Show? E vamos finalizar a nossa aula
trabalhando com o cálculo mental, usando muito pouco o lápis e a borracha, e de forma direta nós vamos calcular mentalmente algumas porcentagens, beleza? Então vem comigo nas representações, nas 3 representações de porcentagem. Vem com o professor Rafael. Então vamos às 3 representações. Pessoal, a primeira, nós vamos representar as porcentagens a partir de taxas percentuais. Por exemplo, um desconto de 32% é 32 seguido do símbolo de porcentagem. Um aumento agora de 5% é o número 5 seguido do símbolo de porcentagem. Vamos agora escrever 32% em forma de fração. Pessoal, falar em 32% é 32 por 100. 32 dividido por 100. Nós vamos esquecer o símbolo de porcentagem e no lugar dele nós vamos colocar o denominador da nossa fração 100. 32%, 32 sobre 100. Muito importante. Eu jogo o símbolo fora e coloco o denominador 100. Beleza? Escrevendo 5% também em forma de fração. Novamente, eu escrevo o meu 5, jogo o meu símbolo de porcentagem fora e vou colocar o nosso denominador 100. 5%, 5 por 100. 5 dividido por 100. Então, nós temos a primeira forma, que é a forma de porcentagem. A segunda forma, escrevemos em forma de fração. E a terceira forma e última, em forma de números decimais. Percebam, como 32% é 32 sobre 100, eu posso transformar essa minha fração em número decimal. De que forma, gente? Muito simples. Eu pego o meu numerador, eu escrevo o meu numerador, e como o meu denominador é o 100 e eu tenho 2 zerinhos, nós vamos andar com a vírgula 2 casas. Primeira, segunda. Então, 32 sobre 100 é 0,32. Beleza? Porcentagem em forma de número decimal. 2 zeros, 2 casas à esquerda. Beleza? 5 sobre 100. Novamente, eu escrevo o numerador, eu escrevo 5, e como eu tenho 2 zeros, vamos andar com a vírgula 2 casas. Primeira casa, segunda casa. 5 sobre 100, 0,05. Beleza, pessoal? Então, falar em porcentagem é escrever em forma de taxa percentual, em forma de fração ou em forma de número decimal. Beleza? Vamos agora ao primeiro tópico. Vamos transformar uma fração em porcentagem. Vem comigo. Beleza, galera? Então vamos reescrever uma fração a partir de uma porcentagem. Acompanhe a leitura do exemplo. Em um bairro, de cada 4 meninos, 3 jogam futebol. Qual é a porcentagem de meninos que jogam futebol? Pessoal, percebam que tem um total de 4 meninos, de cada 4 meninos, quantos jogam futebol? 3 jogam futebol. Então, a razão, a fração que representa o número de meninos que jogam futebol é 3 meninos em cada 4 meninos. Certo, gente? Então, de um total de 4, em cada 4, 3 gostam de futebol. Então, a razão, a fração é de 3 para 4, 3 quartos. Show? Então, encontramos a fração de meninos que jogam futebol, que gostam de futebol. Beleza? Agora, 3 quartos representa
Qual taxa percentual? E aí, percebam que em toda e qualquer razão, em toda e qualquer fração, eu posso mexer tanto no numerador quanto no denominador. Isso quer dizer que se eu multiplicar ou dividir ambos, o de cima e o de baixo, pelo mesmo número, eu não vou alterar a minha fração. Então percebam, como eu quero trabalhar em taxa percentual, eu quero encontrar a porcentagem, o ideal seria que a minha fração tivesse o denominador, a parte de baixo, igual a 100. A ideia é essa, o objetivo é este, tá? Então percebam que eu vou multiplicar o meu denominador e o meu numerador pelo mesmo número. Eu vou multiplicar por 25. Professor, o senhor está multiplicando por 25 por quê? Percebam que lá embaixo, 4 vezes 25 é 100. E como a ideia é encontrar uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja igual a 100, eu multipliquei o 4 por 25 e vou ter que multiplicar o 3 por 25. 3 vezes 25, 75. Então percebam que 75 sobre 100 é uma fração equivalente a 3 quartos. Aí ficou mole, pessoal, porque 75 por 100, 75 dividido por 100, eu posso escrever em forma de taxa percentual. 75 por 100 é 75%. Beleza, pessoal? Muito simples. Então, a ideia é pegar a minha fração e encontrar uma fração equivalente a ela, cujo o denominador seja igual a 100. Muito simples. Show de bola? Vamos agora ao cálculo de porcentagem de uma quantidade ou de um valor. Muito aplicado, muito utilizado em nosso dia a dia. Então, vem com o professor Rafael. Vamos ao segundo momento da nossa aula. Cálculo da porcentagem de um número. 2% de R$500 é igual a R$10 ou é igual a R$20? Pessoal, falar em calcular a porcentagem de uma quantidade, de um número, de um valor, tá? É aprender um macetezinho que se o aluno aprender, se o aluno guardar lá no coração dele, ele não esquece nunca mais. Aí você aí do outro lado vai questionar, professor, mas eu tenho calculadora, hoje em dia no celular, nos aplicativos, sim, show de bola. Só que vamos supor que você precisa calcular, por exemplo, os 10% lá da taxa do garçom, né? E você está sem celular, o celular descarregou, mas você tem uma caneta, você vai calcular a taxa percentual, vai calcular o valor da porcentagem, correto? Fora que em concursos, porcentagem é uma temática que cai muito, cai bastante, beleza? Então vamos aprender a calcular as porcentagens. Eu acho que esse momento é um dos momentos mais importantes da aula, beleza? Então eu quero calcular 2% de R$500. Então 2%, 2. Percebam que o nosso símbolo de porcentagem, eu vou jogar ele fora e vou reescrever em forma de fração. 2%, 2 sobre 100. 2 dividido por 100. Beleza? O nosso desenho lá do português, eu jogo ele fora e no lugar dele eu coloco o operador da multiplicação, o vezes. 2 sobre 100 vezes, lembrando que o pontinho também representa a multiplicação, beleza? 2% de R$500. Então percebam que eu vou multiplicar
essa fração por esse número inteiro. Galera, molezinha, eu vou multiplicar o 2 pelo 500. Não esqueçam, quem está em cima pelo número inteiro, 2 vezes o 500, 1000. E vou repetir o 100. Eu vou repetir o denominador 100. E agora é só dividir 1000 por 100. Beleza? Lembrando que como eu tenho 2 zerinhos em cima, nós podemos simplificar os 2 zerinhos de baixo. 10 sobre 1, 10 dividido por 1, que é igual a 10. Beleza? Logo, 2% sobre 500 reais, 10 reais. Galera, muito importante. Esse passo a passo é bom o aluno, de certa forma, memorizar, aprender. 2%, 2 sobre 100. O D vira multiplicação, o operador da multiplicação, e eu repito o número. Agora eu multiplico 2 vezes o 500, 1000, e repito 100. E faço a divisão. Beleza? Muito simples. No sábado, a partir de uma bateria de questões, a gente vai praticar. Show de bola? Então agora, nesse segundo momento, nós calculamos o quê? A porcentagem de um número. Show? Vamos agora ao terceiro momento. Dado um número, nós vamos encontrar a porcentagem. Beleza? Vem comigo. Pessoal, vamos ao terceiro momento da nossa aula. Dado uma porcentagem, nós vamos calcular um número, tá? Acompanhe a leitura e a atividade de agora, nós vamos utilizar uma regrinha de 3 simples e direta. Muito fácil, mas atenção. Em uma prova de matemática, 35% dos alunos foram reprovados. Qual é o total de alunos que fizeram a prova sabendo que 7 alunos ficaram reprovados? Pessoal, percebam que 35% é a taxa de alunos reprovados e a quantidade de alunos reprovados também foi fornecido na questão. Então, 35% do total são 7 alunos, correto? Então, a partir de uma regra de 3, a gente consegue encontrar o número total de alunos que fizeram a prova. Percebam, pessoal? Eu esquematizei aqui uma regrinha de 3, onde eu tenho na primeira coluna a coluna de alunos e na segunda coluna a coluna das porcentagens. Segunda atividade, 7 alunos representam 35% de todos os alunos. 7 alunos reprovados representam 35%. Logo, qual é o número total de alunos? Eu chamei de X. E se a quantidade total, o total em porcentagem representa 100%. Correto, pessoal? 7 alunos, 35%. 100% é a quantidade total. São os alunos aprovados e reprovados. Beleza? Muito simples. Então, a partir dessa regra de 3, a gente encontra o total. 7 está para 35% e X está para 100%. Show? Logo, a partir de uma proporção, se 7 alunos representam 35%, 100% é uma quantidade maior de alunos. Claro, é uma regra de 3 direta, simples e direta. Logo, 7 está para X, 7 está para X, assim como 35 está para 100. Beleza, pessoal? Então, a ideia é utilizar a regrinha de 3, algo que vocês já viram, e a partir da regra de 3, eu encontro essa
proporção. Tranquilo. Agora, como é que eu resolvo toda e qualquer proporção? Percebam, eu vou multiplicar em x. X vezes 35, 35x, 35x é igual a 7 vezes 100, certo? 7 vezes 100. Percebam que eu não vou nem multiplicar, eu não vou colocar o 700 para facilitar o nosso cálculo. Se o 35 está multiplicando x, eu vou descolar ele e ele vai passar o quê? Dividindo, vou inverter a operação. X é igual a 7 vezes 100 dividido por 35. Pessoal, percebam que o 7 e o 35 são múltiplos de 7. Então, eu posso simplificar, ó, esse 7 com o 35. Então, nós teremos o 100 sobre 7 dividido por 7, 1. 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 7, 35. Então, 35 dividido por 7, 5. Facilitou ou não facilitou? 100 dividido por 5, 20. Logo, o número total de alunos que fizeram a prova, 20. Certo, pessoal? Logo, 7, 35% e o total, 100%, 20 alunos, que foi a nossa pergunta. O número total de alunos que fizeram a prova. Pessoal, é uma questãozinha um pouco mais capciosa? É. Só que a ideia é o aluno mesclar a regra de 3 em alguns momentos, show, e na maioria dos casos, o macetezinho da primeira atividade, tá? Direto, 2%, 2 sobre 100 e eu multiplico pelo valor, tá? Conforme trabalhamos na atividade 1, tá, galera? Pessoal, 22 minutinhos. Essa primeira parte eu vou encerrar para facilitar a minha postagem lá na plataforma, lá no YouTube, tá? E eu finalizo com a parte 2, bem curtinha, do cálculo mental, tá? Então eu encerro esse e já inicio o próximo vídeo. Vem com o professor!